Alright, everybody! Vamos para a nossa segunda-feira. Vamos lá, povo abençoado, povo maravilhoso da primeira série super topzera. Como é que tá aí o pessoal lá do Inocêncio, Hugo, Napoleão, Pimenteiras, pessoal de São Félix, muito participativos. Tive a grata satisfação de ter participação de São Félix hoje na terceira série, na segunda série, 2 aulas seguidas. Vamos lá, gente. Tudo bom? Pessoal lá de Arraial, forte abraço a cada um dos ilustres que nos acompanham aqui no chat também do YouTube. O nosso querido Gabriel André não mais está, mas nos acompanhou logo mais cedo no segundo horário da tarde, lá na terceira série. Sempre muito bom, um abraço aí aos diretores, temos 2 ali, no outro lado aos ilustres, que são aqui os sinalizadores, pessoal da língua de sinais, o meu grande abraço e a minha grata satisfação a cada um também da Secretaria de Educação, os nossos amigos professores, professoras, gestores e gestoras. Come on with me, come together, vem juntinho, vamos lá meu povo. Nós hoje temos aqui um conteúdo falando sobre, o objeto conhecimento, gêneros orais. Gêneros orais, pronomes relativos, é o nosso objeto, a ser trabalhado na tarde de segunda-feira. Meus queridos, esse rapaz, ele é muito legalzinho, tá? Ele visa expressar-se oralmente em língua inglesa para apresentar práticas culturais próprias da região, destacando a importância dessas práticas para a vida social, política e econômica local, a partir de planejamento prévio que oriente a seleção de informações, a melhor forma de organizar o discurso com certa autonomia, ainda que com um ritmo de fala mais pausado. Da teoria à prática, leitura e interpretação, certinho? No nosso slide eu sempre coloco para vocês, senhores, a tarefa para casa. Ela vem lá, um para casa. E por falar nisso, tá? Nós vamos começar aqui os gêneros orais, gêneros escritos, tá? Gêneros orais, gêneros escritos. Vamos lá, os gêneros orais, por que trabalhar a oralidade em sala de aula? Ora, é importantíssimo que desenvolvamos as questões inerentes à reflexão, que tenhamos conhecimento prévio ou, se não prévio, pesquisar, aprofundar e amadurecer estes conteúdos de forma a sanar problemas ou problemas anteriormente preconizáveis, para que dentro dessa procura eu possa sim fundamentar as minhas respostas. Daí, uma das importâncias de se oralizar, de se debater, de se estudar textos, os mais variados gêneros possíveis. Então, para que trabalhar a oralidade em sala de aula? Quais habilidades e competências os alunos devam desenvolver? Como trabalhar a oralidade em sala de aula? Bom, através de situações previamente estabelecidas, tematizadas, isso pois a fala é uma atividade muito mais central do que a escrita nas atividades diárias da maioria das pessoas. Certos gêneros, em sua constituição tipológica, narrativa, argumentativa, explicativa, declarativa e injuntiva, apresentam especificidades que os caracterizam. Por um exemplo, se eu vou falar do texto, gênero textual, manual de instrução, eu preciso de um tipo textual que me contemple com uma orientação. E aí eu tenho o tipo textual injuntivo, marcado por uma forma a utilizar verbos que vão explicitar a ação que deva ser coordenada, tá? Esses verbos na modalidade, em sua maioria, no modo imperativo.
apresentam essas especificidades porque cada necessidade comunicativa vai exigir um gênero textual e um tipo textual diferenciado. É por isso que a maioria dos textos que vocês gostam de trabalhar são textos de caráter informativo, tá? Aí nós trabalhamos gêneros tipo notícia, biografia, autobiografia, textos são chamados de multimodais, textos semióticos, tá? Textos que têm, além da parte verbalizada, a não verbalizada, aquilo que não está escrito. E esses textos, eles entram em perfeita sintonia, tá? Esse casamento entre o verbalizado e o não verbalizado, ele potencializa a nossa linha de raciocínio, fazendo com que tenhamos uma grande margem de acerto. Certinho até aqui? Dentro dessa oralidade, eu posso visualizar a própria existência do texto dialogal. O texto dialogal, ele é muito utilizado em várias situações, seja lá na padaria, seja numa drogaria, seja quando você vai comprar alguma coisa, uma roupa, né? Quando você vai comprar um móvel, quando você vai falar com alguém ao telefone, ou as mensagens via aplicativos, tudo isso é a presença de textos oralizados. Quando nós vamos assistir ou ler uma reportagem especial, alguém que foi escolhido para trabalhar, né, uma determinada temática. Você observa que uma das características desse texto é a alternância de turnos. Você precisa de, no mínimo, 2 pessoas, não é verdade? Eu tenho ali a marca, não é, do texto dialogal. Não é só aquele diálogo que a gente observa naquele texto frio de um acontecimento ali isolado. Não, eu posso visualizar, sim, tá? Eu posso visualizar, sim, textos dialogais em outras estruturas, como, por exemplo, um fórum, um debate, tá? Tá dentro da oralidade. Certinho? Então, vamos para cá. Nós vamos ter aqui algumas outras informações interessantes. A exposição é uma das maneiras que fazemos relatos orais em situações de comunicação pública. Há nesse tipo de interação uma plateia e um expositor. Uma das formas de uso desse gênero é o seminário, que segue alguns critérios tais como posicionamento do apresentador. Ele deve ter a postura ao falar, o domínio do conteúdo, a habilidade para o uso de recursos audiovisuais. Né? Professor, agora eu estou entendendo que dentro dessa perspectiva eu posso já ter uma forma, uma silhueta textual me dizendo assim, olha, eu sei que ali é um texto dialogal, eu sei que foi um texto oralizado em primeiro momento e depois foi transcrito, né? Nós transcrevemos esse texto para um trabalho em linhas mais pedagógicas. Observe aí, por um exemplo, que aqui eu consigo visualizar uma alternância de pessoas. E essa alternância, ela vai ser resvalada dentro de um conteúdo previamente estabelecido dentro desse time do texto. Esse texto fala de quê? Poderia ter essa pergunta. Right? Eu poderia te fazer uma pergunta, o que é que o personagem A ou o personagem B está comportando? Eu posso fazer uma pergunta, tipo, qual é o grau de proximidade entre essas duas pessoas? Onde isso está acontecendo ou aconteceu? O que é que os dois estão fazendo? O que é que eles estão executando em linhas de exercícios, em linhas de atividades laborais? Pode ser trabalhado dentro dessa perspectiva. Pode-se perguntar se o texto ele é formal ou informal. E ainda pode-se fazer perguntas pelas próprias estruturas, não é? Dentro dessas estruturas, reconhecer quem são, por exemplo, os conectores, os auxiliares, os tempos verbais, para que a estrutura foi utilizada, qual foi o intento comunicativo.
do personagem ao empregar a estrutura destacada? Por um exemplo, certo? Sendo assim, eu tenho aqui como verificar a presença de um texto onde há uma alternância de pessoas, de turno. Eu tenho como verificar o conteúdo. Bem-vindo! Como foi a sua viagem? Trip. Personagem B diz: eu estou exausta, estou muito exausta, cansado por demais, sabe? E chateado com o homem que sentou, né, próximo de mim no avião. Eu tenho até como saber como foi que essa pessoa viajou. Se foi de barco, se foi de trem, aí de avião, on the plane, né? He talked. Ele falou all the time, o tempo todo. Isso aqui, all the time, o tempo inteiro. Sério? Pessoa aqui, oh, really? Sério? Credo. What did he talk about? O que ele falou, né? Sobre o que ele falou? Talk about. Falar sobre, com relação a. Actually, na verdade, foi inacreditável, unbelievable. Ele estava falando, olha o tempo aqui que eu vou trabalhar, esse aqui é um passado progressivo. Ele estava falando sobre about my friend Grace, sobre a minha amiga Grace. The whole time, o tempo inteiro. A viagem inteira. Já, São Félix. Ele, olha, ele to be in love. Isso aqui, ó. To be in love. To be in love with. Né? To be in love with é estar apaixonado. Literalmente, é estar apaixonado. To be in love with, estar apaixonado por alguém, tá? Estar apaixonado por. Então, ele estava, né? Ele foi apaixonado, ele estava apaixonado por minha amiga que he met last year, que ele encontrou no ano passado, mas o deixou após um mês. Após apenas um mês, eles terminaram, romperam. Uou! What a small world! Que mundo pequeno. Aqui, ó. Que mundo pequeno. A pessoa pegou um voo para fazer uma viagem, sentou alguém aleatoriamente ao lado, foi falar da pessoa e terminou nessa procura incessante pelo desabafo, falando da amiga da pessoa, sem saber. Tá? Isso aí é uma das formas de se trabalhar. Você percebeu que nós fizemos uma leitura e uma tradução linear, mas utilizando apenas partes do texto, aquelas que são mais importantes. Voltando aí para o slide número 2. A solicitação veio aí, né? Slide 2. Olha o slide 2. A solicitação veio lá de São Félix, do Piauí. Vai tirar o print da tela, São Félix? Minha diretora, deixa bem aí 2 minutinhos na tela. São Félix, quando terminar, dá um ok.
Certo aí, né? Nós estamos verificando aqui os textos, né, orais, o gênero. Nós estamos agora perante uma estrutura que é um texto dialogal. Nós percebemos que foi um acontecimento, mas o que pautaria a minha linha de trabalho? Quais características definem esse texto? Qual a relação entre os interlocutores? Quais os sentimentos envolvidos na conversa? Tá? Bom, você conseguiu visualizar que ela não ficou muito à vontade, não. Ela teve aqui um conflito, não é, de situações. Presta atenção. Ela disse que ela estava muito cansada. Essa pessoa, né? Cansado, cansada. Chateada com um cara que sentou perto dela no avião, que falou o tempo todo, tá? Na verdade, ela ficou surpresa, porque ela disse que foi inacreditável, porque estava falando sobre a amiga dessa pessoa, a Grace. Então, ela teve aí um conjunto, né? Um conjunto de sentimentos, fez aí uma miscelânea, né? Bom, para ela ter tido esse grau de profundidade de conversa com essa outra pessoa, eles demonstram aí uma proximidade, não é, que não é apenas alguma coisa comercial. A gente tem aí um fruto de amizade. Bom, eu consigo visualizar que o texto ele tem suas marcas de uma conversa livre, é um diálogo livre. Temos alternância de turno entre A e B, tá? Temos a pessoalidade, porque ela vai contar detalhes. É marcado também pela informalidade, recursos expressivos, interjeições, perguntas e respostas. São amigos, provavelmente, pela profundidade das respostas e a clareza dos acontecimentos, tá? E ela estava assim, ó, cansaço, surpresa, chateação, indignação, animação por ter voltado a este lugar. Bom, aí é uma das possibilidades de se trabalhar um texto dialogal. A outra seria explorar por um tema em específico. Ele não diz a você qual é o tema de imediato, mas nós estamos ali perante um sublinhado. Nesse sublinhado, eu já posso verificar que a temática a ser explorada aqui é a do pronome relativo. Então, nós vamos ter um pronome relativo. Esse pronome relativo, ele segue a certos critérios. Eu tenho que observar o termo que vem antes e o termo que vem depois. Vamos lá. O termo que vem antes for uma pessoa e o termo que vem depois for um verbo, o termo que vem antes for uma pessoa e o termo que vem depois for diferente de verbo, ou seja, não é um verbo, tá? O que é que nós vamos ver aqui de situação? Bom, de um modo bem assim direto, aqui eu posso usar o who e posso também usar o that. Aqui eu já teria preferência por utilização do whom e posso também utilizar o próprio that. E vocês vão ver que até o próprio who, ele pode ser utilizado. Porque ali é a função de objeto. E na função de objeto, vocês vão ver lá na segunda série que eu posso, inclusive, deixar de usar. Ele não tem perda de sentido por conta disso. Outro detalhe que é legal dizer aqui, essa observação, tá? O that, apesar de ser informal, de substituir quase todos, ele não vem entre vírgulas. Por um exemplo, ele não vem entre vírgulas. Ele não vem após preposição. Por um exemplo,
acompanhando preposição. Então, o que é que você precisa lembrar nesse slide? Precisa lembrar nesse slide. Olha só, o que é que eu preciso lembrar? Que o who e o whom, o antecedente tem que ser o quê? Pessoas, tá? O antecedente tem que ser pessoas. Professor, será que tem pessoa lá? Vamos lá ver. Olha aqui, o antecedente é uma pessoa, tá? E o pós-cedente é um verbo. Ora, se eu tenho uma pessoa e depois eu trabalho com verbo, eu digo que a função dele é uma função de sujeito, tá? É uma função de sujeito. Então, olha lá, você vai botar no seu caderno agora, tá? Estou trabalhando textos oralizados. Coloca entre parênteses, texto dialogal, é um diálogo. Como é que eu sei que ele vai se comportar um texto dialogal? Eu vou perceber uma alternância de turnos, ou seja, eu vou perceber uma alternância de pessoas, de personagens. Então, vamos lá, abri meu caderno, coloquei gênero textual oralizado, entre parênteses, texto dialogal, vem de diálogo, tá? E ele vai se apresentar dessa forma. Eu tenho uma alternância de pessoas, alternância de turnos. E aí, já dizendo para vocês, posso fazer pergunta, qual é o conteúdo? Eu posso fazer pergunta sobre o posicionamento de um personagem A ou personagem B. Posso questionar qual é o tempo predominante, tá? Posso questionar quais são os pronomes utilizados. E exemplo disso veio essa questão. Ele deixou isso aí em destaque, ele queria que você relembrasse dos pronomes na qualidade de ocasionar uma relação. Dentro dessa relação, ele vai te fazer uma pergunta assim. O texto apresenta na conversa a expressão who. A expressão who, que se refere a quem? Ao Jack, ao passageiro, à amiga de Jack, ao interlocutor não identificado. Aí é um modelo da questão. Ele te dá o destaque, ele não te diz o que é, porque você tem que ter esse acesso. Então, coloca aí no caderno. Ele é chamado de pronome relativo. O nome já diz. Ele é utilizado para fazer uma relação de alguém ou alguma coisa com algum momento da sentença. Certinho? Aí você vai ter que olhar o termo que veio antes e o termo que vem depois. Gente, para você que não lembrou dessa tabelinha, eu posso repetir aqui para você agora. Vamos lá. O termo que vem antes e o termo que vem depois. Se o termo que vem antes for uma pessoa e o termo que vier depois for um verbo, os senhores vão apresentar who ou informal that. Que significa que significa quem, tá? E ele tem uma função de sujeito. Certinho até aqui? Se eu tenho agora uma pessoa, e depois você vai trabalhar com algo diferente do verbo. Não pode ser verbo. Também significando que, ou quem, ou qual, que, tá? A função dele aí vai ser de objeto. Eu posso utilizar o whom e posso aplicar that. Bacana até aí? E posso aplicar that. Se depois eu tiver um animal, uma coisa, e depois eu tiver verbo, pronome, nome, você pode utilizar nesse caso
o pronome relativo utilizado exclusivamente para essas situações, que também pode ser substituído por that. E para finalizar a dica, se eu tenho substantivo de um lado, substantivo do outro, e quero dar uma ideia de posse, indicando a tradução de cujo, cuja, cujos e cujas, os senhores vão usar o whose. Tá aí, dica, com essa tabelinha, você consegue aí resolver muitas questões de caráter direto. Essa lá, ele deixou o substantivo, né? Ele deixou o pronome destacado, olha lá o pronome destacado. E aí ele está fazendo menção a quem? Ao termo que veio antes, gente. O termo que veio antes, tá? Quem é essa pessoa que veio antes? Ora, é uma pessoa que sentou ao lado dessa outra personagem B no avião. Ela estava em viagem para um momento dela e uma pessoa sentou-se do lado, tá? E começou a conversar. Então, aqui, para dificultar o teu trabalho, ele apenas fez o questionamento sobre o homem ou um passageiro, certinho? Um homem ou um passageiro. Bacana até aí? Vamos tirar um print desse texto aí? Vamos tirar um print? Minha diretora, por favor, deixa um tempinho aí do print. Muito bem, muito bem. Olha só. Ó, esse WHO, esse who, né? WHO, ele tá vindo. O termo que vem antes é homem, man, né? Que é M-A-N. Man, né? M-A-N. Certinho? Man. Pois bem, então ele está fazendo referência a esta pessoa. Então, ó, I'm very exhausted, né? Eu tô muito cansada, sabe? Muito chateada. I was annoyed, muito chateada. With the man, com o homem que sentou next to me, perto de mim, on the plane, lá no avião. Tá?
He talked all the time. Ele falou o tempo inteiro. Aí o personagem já disse, sério? O que ele falou? Sobre o que ele falou? Tá bom? Aí foi primeira linha. Aí, no texto, olha lá o que acontece. O termo que vem antes. Isso é cara de prova, tá? Eu precisaria lembrar dessas tabelinhas aqui, ó. Lembrar de cada uma dessas tabelas, justamente para que você pudesse ter acesso ao termo que vem antes, tá? E o termo que vem depois, que ele pode perguntar se a função é de sujeito ou de objeto. Tá, o termo que veio antes foi homem, tá? E o termo que veio depois foi um verbo. Esse verbo é o passado do verbo sentar, S-I-T, sit, né? É o verbo sentar, S-I-T. Tá? O passado dele é irregular, porque não termina em ED. Tá? Então, todas as vezes que eu tenho um passado não terminado em ED, eu digo que ele é um verbo irregular. E isso só acontece no passado simples, forma afirmativa. Eu estou falando de passado simples e não de particípio. Certinho? Então, aqui ficou tranquilo, né? Eu detectei que é o cidadão que veio sentado, tá? E aí você coloca no seu caderno que ele fez menção a man, M-A-N, man, homem, tá? Ele fez menção ao homem que ela não conhecia, essa pessoa não conhecia, e que deu aí a sorte de estar ouvindo os seus queixumes com relação à paixão que ela tem, que esse cara tinha, e que, por coincidência, era uma amiga dela, a Grace. Mesma linha de raciocínio, agora ele trouxe aqui na parte final do texto, olha, em destaque, né? Em destaque. Se você analisar bem, o termo que veio antes é pessoa, tá? Mas o termo que veio depois é diferente de verbo. Daí dizer que a função dele é de objeto, tá? Que ou quem. Poderia ser assim, ó, que ou quem, certo? Ah, professor, então o que ele vai pedir agora? O texto apresenta na conversa a expressão whom, tá? A expressão whom. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. A expressão whom. Tudo bem? Ó, whom. Mostrar aqui para vocês qual é. Ó, whom. Lá na tabelinha, eu coloquei para vocês quando eu vou usar o whom. Coloquei isso aí para vocês, tá? Quando eu vou usar o whom. Tudo bem? Então, olha só. Está se referindo a quem? Ao Jack, ao passageiro, à amiga de Jack, ao interlocutor não identificado. Bom, o cidadão que falou ali sobre esse amor que ele tinha por essa menina lá, a Grace, tá? Ele está identificado lá no momento. Mas, se você pegar aqui na letra B, ela diz o seguinte, essa pessoa, na verdade, foi inacreditável. Ele was talking, ele estava falando sobre my friend Grace, a minha amiga Grace, the whole time, o tempo todo. Ele estava apaixonado por ela, né? My friend, whom he met last year, tá? Que encontrou o ano passado, tá? Mas que o deixou apenas logo um mês, né? Um mês depois. Então, se referindo aí, obviamente, à amiga de Jack, Grace. Encontrou com ele o ano passado, mas passaram somente um mês, um único mês juntos. Certinho? Gente,
Para trabalhar com esse tipo de questão, né, ó, o texto apresenta na conversa as expressões who e whom, que se referem. Então, nós temos aqui num primeiro momento, tá, ó, o who e o whom, tudo bem? Que está aqui em destaque, o próprio whom, ambos fazem referência à pessoa. Então, você vai colocar no seu caderno que os dois, o termo que vem antes tem que ser pessoa. Até aqui estamos ok? O termo que vem antes tem que ser pessoa. Não esquece desse detalhe, ó. Por isso que eu coloquei lá o whom. O texto apresenta na conversa a expressão whom, que se refere a quem? A amiga de Jack. A amiga do Jack. Bom, nesse exato momento, eu vou trabalhar com vocês aquelas referências. Olha só, os pronomes relativos, tá? O who, o it, whose, that. Esse verdinho aqui, ele pode substituir esse, ele pode substituir esse, tá? Mas ele não pode substituir esses outros que eu não coloquei a seta. Tudo bem até aí? Tá? O who, ele é usado para fazer referência a pessoas. Ó, ele é usado para fazer referência a pessoas. People. Tudo bem? Ó, pessoas. Já esse with, ele é utilizado para animais, objetos ou ideias. Ideias. Tem que ser diferente de pessoas. Tem que ser diferente de pessoas. O whose, nós vimos que ele significa cujo, cuja, cujos e cujas. E a missão dele é falar sobre posse, tá? É falar sobre posse. That, já falamos, ele vai trabalhar com pessoas, com animais, com objetos. Pessoas, animais, objeto. Qual é a tradução de where? Esse significa onde. Ele vai perguntar por place, ou seja, pergunta por lugar. O when, ele significa quando. Quando. Ele vai perguntar pelo tempo. Tudo bem, ó? Tempo. Esse aqui é um bom lembrete para responder algumas questões com relação a esse conteúdo da forma direta, como aplicamos, né? Ele tem, sim, uma aplicabilidade direta. Vai depender do termo que vem antes e do termo que vem depois. Termo que vem antes e o termo que vem depois, ilustres. Vamos lá. Modalidade de questão direta. Ele nos repassa aí, né, uma frase, uma sentença, e ele espera que você verifique qual dos 3 itens a ser utilizado. Ou pede para fazer a justificativa. Pronto, é comum utilizar assim, tá? Eu vou pedir à minha diretora que deixe 2 minutinhos na tela, por gentileza.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Certo, gente? Aqui é a linha de trabalho assim, olha. Você vai olhar o termo que vem antes, tá? Ó. Ei, o termo que vem antes, qual é? Ah, o homem. O homem. Então, ó, this is the man. Este é o homem. Broke é o passado. Ele é o passado de break. Ele é o passado de break. É o verbo quebrar, tá? Esse aqui literalmente é o verbo quebrar. O window é janela. O window é janela. Coloca aí, ó. Janela. Substantivo, né? E esse aqui é o que chamamos de artigo, artigo definido, definido. Ou seja, ele significa o, a, os, as. Então, eu quero dizer assim, ó, este é o homem que quebrou a janela. Então, ó, este é o homem que quebrou a janela, the window, né? This is the man. Aí ele quer saber se eu vou usar who, with, where. Bom, vamos aqui. Esse menino aqui, ele só pode ser utilizado se o termo que vem antes, ele for diferente de pessoa, que não é o caso, porque nós temos homem. Esse outro aqui da letra C, ele significa onde. E a ideia que ele operaciona é uma ideia de lugar. É uma ideia de lugar, né? Ideia de lugar. Então, só restou quem? O que, tá? Que ele é a nossa resposta correta, né? Ó, ele é a nossa resposta correta. This is the man who broke the window. Este é o homem que quebrou, né? Esse who está nesse sentido. Este é o homem que quebrou. Este é o homem que quebrou a janela. Este é o homem que quebrou a janela. Essa daí é a segunda forma. A primeira nós vimos que é a possibilidade dele estar destacado, e aí ele vai te perguntar a que ele se refere, certo? Então, o primeiro item que eu tenho que tomar cuidado é quando ele faz essa pergunta. O item destaque, o vocábulo destacado refere-se a... Aí eu vou no texto, visualizar quem é que vem antes, tá? Para eu ter uma ideia se é pessoa, se é animal, para eu poder ir e dizer se está fazendo referência a essa pessoa, a este animal ou a este objeto. Professor, por que eu tenho que olhar também para o termo que vem depois? Eu tenho que olhar para o termo que vem depois, porque eu posso ter uma pergunta que se correlacione se ele tem a função de sujeito ou a função de objeto, certo? Então, é muito comum nós trabalharmos assim, com esses dois itens, tá? A resposta é essa daqui, tá bom? Por isso que ficou essa nossa resposta aí. Vamos tentar novamente? E aí os senhores vão colocar, né, vão colocar aí para nós a resposta. Muito bem, cuidado que aí tem uma armadilhazinha. Eu tenho que estar bem atento a essas, né, possibilidades. Certinho? Eu vou pedir à minha diretora que deixe aí o tempinho na tela, por gentileza.
Aqui nós temos uma preposição. Olha aqui. Aqui tem um probleminha que eu tenho que lembrar, ó. Quando o termo que vem antes, tudo bem, for aqui uma pessoa, bote aí, obs. Obrigado, Senhor, né? Observação. Se o termo que vem antes for uma pessoa, aí vem um espaçozinho, ó, na sua prova, para você preencher. E o termo que vem depois, ó, depois, for diferente de verbo, eu vou dizer que a função dele é de objeto. Aqui eu vou poder usar isso aqui, ó, ou posso utilizar that. Vamos deixar uma situação bem fácil assim de vocês entenderem. Agora, se o termo que veio antes é uma pessoa, tá? É uma pessoa. Professor, cadê essa pessoa? Vamos lá. Aqui, ó. Grow. Quer dizer garota. Garota. E depois dessa pessoa vem uma preposição. Tá? Cuidado, ó. Aqui depois não vem o verbo. Eu vou continuar com a função de objeto. Entretanto, eu só vou poder colocar, tipo, o whom. Vocês vão ver que eu também posso usar ali o who. Mas eu não vou poder utilizar, ó, observação. Não usamos that, T-H-A-T, that, depois de preposição. Tá? Então, se tivesse o that aqui, outra coloração, seria o único que eu não iria utilizar. Seria o único que eu não iria utilizar, porque não pode, porque está vindo preposição. Então, observe aí, bote no seu caderno as duas observações, né? Ó, obs, tá? Obs 1 e obs 2. Certo? Então, aqui só tem como utilizar esse mocinho aqui, ó. Whom. Ó. Quem é a garota? Qual é o nome da garota com quem? Olha lá, ó. Com quem você estava saindo. Tá? What is the name? Qual é o nome da garota com quem você estava saindo? Com quem você estava saindo? Vou colocar aqui mais bonitinho. Minhas letras hoje em dia só ficam bonitas no computador, que a gente escolhe até a fonte. Whom. Pronto, tá aí. Por quê? Porque nós temos uma antecedente pessoa e um pós-cedente não é pessoa. Mesmo assim, ou não é verbo. Mesmo assim, esse primeiro aqui significa onde, e esse segundo aqui significa quando. Ou seja, um iria perguntar pelo lugar e o outro iria perguntar pelo tempo. Mesmo que eu quisesse, né, não teria como encaixar nessa situação aqui. Então, resposta correta, o whom, né? Resposta correta, o whom. Aí o nosso whom marcando presença. This is the show. Olha, este é o show. Este é o evento. Isso aqui é diferente de pessoa. Tá? Ó, esse tem que ser pessoa. Esse diferente de pessoa. Esse WH, diferente de pessoa. Não pode ter. Né? Como identificar se a frase está no passado? Depende. Se eu tiver, Pimenteiras, uma sentença afirmativa, o verbo ele vai estar ou com a terminação ED,
Aí eu digo que ele tem um passado regular ou ele tem uma forma própria para designar o seu passado, né? Na frase anterior, what is the name? Essa daqui. Como identificar que esta frase está no passado? Não. Aí está saindo, ó. What is é presente, ó. Qual é o nome da garota? Com quem? With whom you are. You are, tudo é presente aí, tá? Tudo é presente. O are e o is são os verbos. Or going out. Going out. Né? Está saindo. Aí é presente, viu? É através desses meninos aqui, os verbos, ó. Esses são os meus verbos. Is, me indicando presente. Or, ele é o auxiliar, olha, me indicando presente também, tá? Or, going out. Os dois presentes. Qual é o nome da garota com quem você está saindo? Se fosse para dizer estava, era assim, ó. Estava, você iria colocar esse aqui, ó. Qual é o nome da garota com quem você estava saindo? Aí sim, aqui estaria sendo passado. Então, qual é o nome da garota com quem você está saindo? Ah, tu estás falando aqui, né? Pronto. Está saindo. Aqui é presente. Consertei aí. Última questão. Só faltava falar aí sobre... Ó. O antecedente não é pessoa. I'm watching. Eu que te agradeço, pessoal lá de Pimenteiras, do Piauí. Muito obrigado a todos. Até segunda-feira com mais modelo de questões para vocês aqui na nossa primeira série. Treinando aí o maior número possível de modelos de questões com vocês. Te vejo na segunda.